Quero estar compartilhando com os irmãos, então, em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, uma história bastante interessante, algo que fala ao meu coração também, e eu desejo que fale ao coração dos irmãos. A partir do versículo 8, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Eu vou dar uma pequena pausa aqui, ilustrar o texto até aqui e a gente continua. A Síria é uma nação que há muito tempo guerreava contra Israel, e Israel contra a Síria. Houve um período que eles estavam em paz, houve períodos muitos outros de guerra. Aqui Israel já estava dividida ao meio. Nós temos aqui Eliseu, um profeta do norte, usado por Deus para alertar e para abençoar o povo no norte, especificamente Israel. E nesse contexto de guerra dos sírios contra o povo hebreu, eles estavam armando emboscadas contra o rei de Israel, a fim de matar o rei, a fim dessa intifada aí contra eles. Mas Deus dava uma palavra de conhecimento para Eliseu, uma revelação de onde a emboscada era feita. Quando Eliseu recebia essa informação de Deus, de um acontecimento futuro, mas certo que aconteceria, ele corria no rei de Israel e falava: olha, não passa ali na 23/21 não, que senão o bicho vai pegar para o seu lado. O rei de Israel ficava então, como dizia na Ceilândia, grilado, desconfiado, mandava um correspondente para tal lugar e descobria que realmente tinha uma emboscada e ele se safava. E isso não poucas vezes aconteceu, um livramento através do profeta Eliseu. E alguém pode perguntar de forma bem objetiva assim: pastor Jair, você acredita que Deus pode usar alguém assim para trazer uma revelação assim, de um fato oculto ou mesmo de um acontecimento futuro? Sim. Não cremos na profecia como profissão, como era, por exemplo, de Eliseu, nessa dimensão. Mas ainda hoje o Espírito Santo pode trazer uma palavra de conhecimento, ou uma palavra de sabedoria para a irmã Arlete, para o Hélio, e essa palavra pode nos vir de forma muito elucidativa, ou esclarecedora, ou de alerta, sem que necessariamente tenha que vir com todo o glacê de profecia, sabia? Essa palavra do Espírito Santo não precisa vir com aquele prólogo: eis que eu te digo, meu servo, põe sua boca no pó que agora eu vou falar com você. Não precisa vir necessariamente dessa forma, mas a gente acredita nos dons do Espírito Santo ainda hoje. A nossa igreja não é cessacionista. Essa é uma expressão que é importante você conhecer. Existem igrejas que são cessacionistas, não acreditam nos dons do Espírito Santo, como o dom de línguas e tudo mais. Na nossa igreja a gente acredita que o Espírito Santo continua agindo dessa maneira. Só que o rei da Síria pensava que tinha um informante no meio do governo dele. Toda vez que a gente arma lá uma emboscada, eles já estão sabendo, eles se safam. Certeza que tem alguém aqui no nosso meio que está levando a informação para fora. Então ele reuniu os oficiais e ele falou: a gente vai ter uma conversa aqui agora, porque alguém vai ter que morrer no nosso meio aqui, porque essa informação está vazando. Versículo 11. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor.
Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então, até ali na Síria já se sabia dessa capacidade, desse dom extraordinário do profeta Eliseu e como ele estava usando isso para abençoar o povo de Israel. Aí o rei teve uma ideia, versículo 13. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos e carros de guerra e um grande exército, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. As cidades eram espalhadas, nem todas estavam devidamente guarnecidas e protegidas como Samaria. A ideia do rei da Síria era de pegar especificamente Eliseu, ali havia uma missão específica. Ele falou: pronto, a gente vai lá na cidade, prende Eliseu, depois o rei não vai ter mais o informante celestial dele, e a gente vai então poder suplantar o povo de Israel. Fizeram um cerco de madrugada, com um grande exército, com um grande número de soldados. E aí o que aconteceu? Versículo 15: o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E aí eu paro aqui. O servo de Eliseu acordou cedinho, foi escovar os dentes do lado de fora. Quando olhou para o horizonte, aquele cenário de guerra, exército sírio contra eles, o servo de Eliseu sabia que Eliseu era uma pessoa de muita visibilidade, era um alvo certamente daquele levante, e ele pensou: estamos perdidos, já era. Ficou em desespero, em pânico, não havia o que fazer. Afinal de contas, olha o tanto de soldado que tinha ao redor, olha quantos inimigos, quantos carros de guerra, quantas espadas, e Eliseu nem é bom na espada, ele é bom na oração, ele não é bom na espada. E eu aqui também não sou bom também na espada, a gente está ferrado. Ele olhou com uma visão exclusivamente natural. E agora eu vou trazer para os nossos dias, que você pode ter uma visão da sua vida, dos seus dilemas, dos seus problemas, uma visão exclusivamente natural, ou você pode também ter uma visão espiritual, uma visão à luz de Deus sobre os acontecimentos da sua vida. Os irmãos estão entendendo? N situações em nossas vidas, enfrentamos dilemas e problemas, e a nossa reação pode ser a desse jovem: estou perdido, porque tem um exército aí fora, eu não tenho espada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais capacidade, eu não tenho mais chance nenhuma. Essa é a visão natural. Agora, ele foi falar com Eliseu. Qual foi a resposta de Eliseu? Versículo 16: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode dizer amém acerca dessa palavra? Repita assim comigo: mais são os que estão comigo do que os que estão no mundo. Ou então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Irmãos, o Satanás não vai te sussurrar as tuas qualidades. Ele não vai te sussurrar palavras de fé. Ele só quer falar quantas vezes você tentou e não conseguiu, os seus pecados, a sua fragilidade, o quanto que você é pequeno, o tanto que você é incapaz e o tanto que o inimigo é grande. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, o Espírito Santo de fato nos ministra. E Ele quer que tenhamos essa convicção
de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode dizer amém? Amém. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E em situações na sua vida você vai ter que decidir se você vai se mover, se você vai se deixar sentir, se você vai se deixar sonhar ou projetar apenas pelo que você está vendo, ou considerar o que Deus de fato pode trazer para a sua vida e abençoar a sua vida. Nada foge do controle de Deus. Pode fugir do nosso controle. Do controle de Deus, não. Eu vi uma frase dessas motivacionais uma vez, mas boa. Eu e Deus somos maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase não significa que ninguém vai ser contra, porque mesmo sendo por nós, Deus sendo por nós, tem um monte de gente contra nós. Mas o que esse texto quer dizer é que se Deus é por nós, nós seremos vitoriosos naquilo que nós propomos a trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus conosco não significa que agora você pode sair matando gente, que você não vai morrer porque Deus é contigo. Não, você tem que caminhar de acordo com a vontade dele. E Deus, ele fala, e Deus orienta. E a palavra de Eliseu para aquele jovem foi para acalmar o coração dele. O coração de Eliseu já estava calmo, mas ele queria acalmar o coração do jovem. E eu vi uma frase uma vez que era legal, essas frases típicas aí de pregação, aí de acalmar a tempestade, que tem hora que Deus acalma a tempestade, mas tem hora que Deus acalma o coração de Pedro. Eu vou falar para ele: não, Pedro, calma aí, não tem mais. Depois que ele acalmou a tempestade está o pau quebrando lá. Não vou nem mexer com tempestade agora não, meu filho. Eu quero falar com você. Você está com esse desespero todo, esse choro todo aí da tempestade. Eu vou até mexer na tempestade, mas nem agora não. Eu vou deixar o pau quebrar ainda um pouco. Mas eu quero falar com você agora. Não tema. Porque nós precisamos confiar no Senhor, independente da tempestade. Independente da tempestade. Porque se você olhar para a tempestade, de fato ela é grande, de fato é muita água, de fato as ondas são capazes de afogar todo mundo, de fato o mar é fundo, e aí, vamos contar esse tanto de excelências aí da tempestade? Ela vai ficando maior do que ela realmente é, e Deus vai ficando menor do que Ele é, na sua mente, no seu coração, para a sua fé. Por isso que precisamos exaltar o Senhor. Queremos o seu nome engrandecer. E você exalta e adora e engrandece o Senhor, e esse Deus que de fato é grande vai se tornando grande também no teu coração, na tua mente, na tua vida. E os problemas vão ficando pequenos, não é que eles vão deixar de existir não, querido, mas vão tomar a proporção que é de fato, porque Deus é poderoso e Ele é tremendo. E são quantos que já se apavoraram tanto pelos problemas e lá na frente resolveu tudo. E depois falaram para Deus: Deus, me perdoe porque eu sofri à toa, eu precisava ter confiado em você desde o começo. Um dia a gente vai sentar no colo de Deus lá no céu, nós vamos pedir perdão. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu fiquei com medo, me perdoe as vezes que eu não confiei em Ti, me perdoe as vezes que eu quis desistir, me perdoe as vezes que eu me desesperei porque não era necessário, eu precisava ter confiado em Ti o tempo todo. Então Eliseu dá aquela palavra para ele e diz mais. Vocês não leram os versículos seguintes não, né, irmãos? Espera aí, não leia não, senão Deus castiga, tem que ler junto com o pregador aqui, ó. E aí o que acontece, versículo 19, 17, porque Eliseu já estava com o coração cheio de confiança. Você vai ver que daqui para frente, o 16 e o 17, Eliseu está orando pelo Geazi, porque o coração dele estava com confiança. E olha que interessante, os dois juntos, fortalecendo a fé do outro. E você também tem essa responsabilidade de fortalecer a fé do seu irmão quando está fraca, de você chegar com uma palavra boa, uma palavra de ânimo e falar para esse seu irmão. Teve um pastor que nos mandou a mensagem agora, final da tarde, que o pai dele foi diagnosticado com câncer.
e ele recebeu a notificação extrajudicial de uma situação que ele fez lá na igreja dele. E aí, eu joelhei aqui nessa oração, já orei por ele, e eu estava aqui pensando, qual a mensagem, eu vou mandar um áudio para ele quando eu chegar em casa. E eu estava pensando aqui, que palavra que eu vou dar para ele? De fortalecimento, de consolo, nessa hora tão difícil que ele está. Nós temos essa responsabilidade, de dar uma palavra de fé, de consolo, de fortaleza. Irmã, pelo amor de Deus, nunca diga que a sua irmã está feia. Nossa, que cabelo feio. Nossa, que amargura é essa? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Chegou, percebeu que a Suzy está tristinha, dá um abraço nela, se você é mulher, dá um beijo no rosto dela, elogia o perfume dela, elogia a elegância dela, que ela é sempre bastante elegante aqui no nosso... Traga a palavra de alegria, e a palavra de fé também, um versículo, uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Então há a relação vertical, mas há uma relação horizontal aqui que vale a pena falar. 17, e Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E assim, eu posso fazer uma oração por você, para que a bênção do Senhor seja na tua vida, mas talvez a oração que eu tenho que fazer hoje, não é para que a bênção do Senhor seja na tua vida, mas é para que os seus olhos se abram, e então você veja que a bênção do Senhor já é sobre a tua vida. Porque às vezes a gente não vê, e não adianta ter 300 bênçãos, se você não vê as 300 bênçãos. Você tem que ver, perceber, Deus é contigo. Eu não tenho dúvida com as pessoas que estão aqui, do que eu conheço, Deus é com o Hélio, Deus é com a Cês, com o irmão William que está lá fora. Agora o fato de Deus estar com ele não significa que ele não tem problema não, tem problema sim. Deus é com a Arlete, não tenho dúvida disso, mas isso não significa que a gente não tem luta. E a oração aqui, que Eliseu faz pelo seu servo, para que ele perceba as realidades espirituais, e precisamos orar assim, Senhor, abre os meus olhos, para que eu perceba. O Senhor abriu os olhos do moço, diz o versículo 17, versículo 16, sim, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E eu quero ir até aqui, dá vontade de falar aqui até o versículo 23, mas não vou falar não. E então ele teve essa percepção de realidades espirituais. Existe algo que é eminentemente natural, mas existem realidades espirituais, que são realidades, e que nós também precisamos perceber, e que também precisamos crer, e confiar no Senhor. E teve uma vez que nesse cenário também de tempestades, os discípulos perguntaram, Senhor, não te importa que pereçamos? Olha que pergunta, vou dizer capciosa, mas é como se eles desconfiassem do caráter de Jesus, como se Jesus não se importasse. Claro que ele se importa. Deus se importa com cada um de nós. Às vezes você não percebe o amor dele por você. Salvo engano, são 4 referências na Bíblia, 3 ou 4. Falamos sobre o discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo? João. Só que as 4 referências que falam do discípulo a quem Jesus amava, está em qual livro da Bíblia? No livro de João. Ou seja, é ele dizendo dele mesmo que ele é o discípulo que Jesus amava. Alguém pode olhar bem suspeito aí, né? Ele dizendo dele mesmo, é igual eu dizer da minha mãe que eu sou o filho que minha mãe mais gosta. E eu sei que é. Sei que sou. Mas uma certeza a gente tem, que João acreditava piamente que de fato ele era amado. E como a sua vida muda quando você consegue ter a percepção que você é amado do Senhor. Que você é amado do Senhor. Você pode até estar sofrendo, mas você é amado pelo Senhor.
Eu me lembro o Edward e o Christian, os dois. Quem levava os meninos para vacina lá em casa era eu. E era um chororô dos meninos. Nem tinha picado ainda, eles já estavam chorando. E eu abraçava eles, e beijava, e eu sorria. E eles, pequenininho, indignado, não conseguia compreender como eu, pai, com tanto amor, deixava ele ser submetido a um tratamento tão doloroso que é uma vacina na bunda. Mas eu, sorrindo, acompanhava aquilo, sorrindo com respeito, beijava a cabeça deles, que eu sou muito carinhoso com eles. E assim, queridos, o Senhor está contigo, você está nos braços do Senhor. E Ele a tudo te acompanha, Ele não te abandona. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor abra os teus olhos e você consiga perceber os carros e cavaleiros de fogo ao nosso redor, a mão do Senhor sobre a tua vida nesses momentos mais difíceis. Feche os olhos um pouquinho. Meu Deus e meu Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos, porque nós enfrentamos tantas lutas, dificuldades, Senhor, as mais diversas. E tem hora que a gente quer olhar só com a lente natural. É um atestado, é uma declaração médica terrível, resultados de exames horríveis. Ou então, Senhor, um cenário financeiro, uma dívida que parece que não se resolve nunca. Problemas com pessoas, os mais diversos, ou conosco mesmo. E humanamente falando, Senhor, sem solução. Mas Tu é aquele, Senhor, que tem tanta paciência conosco e que com o Seu amor e carinho e cuidado, Senhor, nos colhe nos braços e nos tenta acalmar em meio à tempestade. Tu vai acalmar a tempestade, Senhor, é questão de tempo. Mas quanto a nossos corações até essa hora, ó Jesus, acalma o coração de cada um dos que estão aqui. Do João Paulo, da Suzy, abençoa o coração da Ceissa, do William, para que nós possamos confiar em Ti, Senhor, que Tu, Senhor, é maior do que o que está no mundo e que Tu estás conosco. Nós Te damos graça, Senhor, por essa terça-feira em Tua presença, em que nós oramos a Ti, apresentamos nossas vidas a Ti, nossos problemas, nossos sonhos, crendo, Senhor, que tudo isso importa aos Teus olhos, sim. Oramos em nome de Jesus.